Bom, turma, quando a gente fala de polaridade, né, a gente remete um pouco até a própria solubilidade de substâncias, né? Quando a gente estava lá no finalzinho do fundamental, o pessoal sempre perguntava, por que água e óleo não se misturam, né? Perguntinha que todo mundo tinha lá na ponta da língua a resposta. Por causa da densidade, né? Depois, à medida que você vai estudando no ensino médio, você aprende que, na verdade, o fato delas serem imissíveis, né? Isso se deve à diferença de polaridade. Né? Então, a gente sabe, depois a gente vai vendo, que a água é uma substância polar, porque existe uma diferença na atração do par eletrônico, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a água apresenta uma polaridade e as gorduras, os óleos, em geral, são apolares. Então, essa imiscibilidade, né? Ela se deve à diferença de polaridade. Mas o que, afinal de contas, significa a polaridade, né? Para a gente entender, turma, a polaridade, a gente tem que se lembrar da eletronegatividade. Tá? Eletronegatividade é uma propriedade periódica. Lembra? A gente viu lá a tabela periódica, né? Então tem lá as propriedades periódicas, raio atômico, eletronegatividade, afinidade eletrônica, tem lá eletropositividade, né? A gente viu essas propriedades periódicas e a eletronegatividade ela é importante porque ela diz que o elemento é mais eletronegativo quanto mais difícil for para você arrancar um elétron dele, tá? Então, se você olhar nessa tabelinha periódica aí, ela está meio em 3D, né? Ela está em colunas, tá? E essas colunas, elas representam a eletronegatividade. Então, se você olhar aqui para o lado esquerdo, que é o lado dos metais, você vai ver que eles têm baixa eletronegatividade. Por quê? Porque os metais, você olha para eles, eles já perdem elétrons, né? Eles não conseguem segurar muito elétrons, por isso que eles são positivos. Agora, à medida que a gente vai indo para o lado direito da tabela periódica, você vai ver que você vai indo para o lado dos ametais, né? E você percebe que as coluninhas vão ficando cada vez maiores, né? Essas coluninhas laranja. Por quê? Porque esses elementos químicos, eles têm muito mais próton no núcleo, eles têm muito mais elétron na eletrosfera, eles têm por causa dessa quantidade maior de prótons no núcleo e de elétrons na eletrosfera, a atração é muito maior. O átomo, turma, ele fica muito mais compacto, né? Então, como ele fica mais compacto, a atração do núcleo para os elétrons é muito mais forte, né? Então, para você retirar um elétron dessa atração é muito mais difícil. Então, por isso que o flúor, que está lá no cantinho direito, lá em cima, né? Ele é o elemento mais eletronegativo que tem. Para você poder arrancar um elétron dele é muito difícil, porque ele puxa. O núcleo puxa esse elétron com muita força por causa do número de prótons, tá? Então você tem aí essas diferenças de eletronegatividade. Se alguém aí for um pouquinho mais esperto, vocês vão perceber que tem um elemento aqui totalmente fora do lugar, que é o hidrogênio. Olha onde o hidrogênio está aqui. Mas o que o hidrogênio está fazendo aqui, se ele é aqui na coluna 1A? O hidrogênio é em cima do lítio, do sódio, do potássio, tal. Acontece, turma, que o hidrogênio, a despeito dele estar na coluna dos metais, né, ele faz ligações covalentes. Então, quando a gente vai comparar a eletronegatividade, a gente compara entre elementos que fazem ligações covalentes, tá? Então, as ligações covalentes se devem a compartilhamento de elétrons. Então, a gente tira o hidrogênio do cantinho dele aqui, da zona de conforto dele, e põe ele aqui junto com o carbono. Por que isso? Porque hidrogênio e carbono, eles têm praticamente a mesma força para puxar elétron. Eles são quase como o mesmo elemento químico em termos de eletronegatividade, tá? Eles são quase como irmãos gêmeos, digamos, tá? Então, quando você vai considerar ligações covalentes, né? A gente vai considerar essas ligações entre esses grupos de elementos aqui, ó, que são os ametais, perdão, e o hidrogênio que está ali de papagaio de pirata ali no cantinho do carbono, tá? Mas cadê os gases nobres? Gases nobres não fazem ligações covalentes,
né? Ele já tem o último nível de energia completo de elétrons. Então, nesse caso, a gente só vai considerar os ametais e o hidrogênio, porque somente eles que fazem ligações covalentes. Então, as substâncias, né, que a gente vai avaliar a polaridade, a gente vai considerar elementos iguais, como hidrogênio e hidrogênio, a gente vai considerar hidrogênio com ametal, ou a gente vai comparar ametal com ametal. Então, quando a gente avalia polaridade, a gente avalia a eletronegatividade entre esses três grupos ou esses três tipos de ligação, né? Que seriam elementos iguais, né? Não só hidrogênio com hidrogênio, mas elementos iguais. Aí você tem hidrogênio com ametal e ametal com ametal. Isso aí, turma, ele é a súmula das ligações covalentes, né? Ligação covalente, elas ocorrem entre hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio a metal e a metal. Mas a gente vai ver que elementos iguais, né, eles vão influenciar também na polaridade. Então, assim, grosso modo falando, quando a gente estuda a polaridade, a gente está, na verdade, avaliando a consequência da ligação covalente, tá? As ligações covalentes, turma, elas nada mais são do que ligações interatômicas no qual os dois elementos químicos compartilham um par de elétrons. Então, é como se fosse um cabo de guerra, né? Então, um elemento químico entra com um elétron, o outro elemento químico entra com outro elétron. E aí eles fazem o compartilhamento. No caso do hidrogênio, ele compartilha elétrons para completar 2 elétrons no último nível. E os demais elementos compartilham elétrons porque eles têm que perfazer 8 elétrons no último nível de energia, tá? Então, ligação covalente é compartilhamento de elétrons. No desenho aí, você vê dois carinhas, eles estão puxando, estão fazendo um cabo de guerra, mas os carinhas são iguais, é como se eles fossem irmãos gêmeos, né? Então, eles teriam supostamente a mesma força. Então, se os elementos químicos que vão puxar os elétrons têm a mesma força, o nível, o par eletrônico, ele fica no meio desses dois elementos, tá? Então, imagina duas pessoas fazendo um cabo de guerra com a mesma força. A corda não anda, a corda vai ficar exatamente ali na mesma posição. Então, imagine que tem, ao invés de puxar a corda, eles estão puxando o par eletrônico. Então, esse par eletrônico fica exatamente no meio. Então, entre hidrogênio e carbono, eles têm a mesma eletronegatividade, eles têm a mesma força para puxar elétron. Quando eles fazem ligação covalente, turma, a gente percebe exatamente isso aqui, ó. As nuvens eletrônicas, elas ficam dispersas homogeneamente entre os dois elementos, tá? Então tem a nuvem eletrônica do carbono que convive harmônica e pacificamente com a nuvem eletrônica do hidrogênio. Por que isso? Porque a eletronegatividade dos dois é a mesma, é praticamente igual, não há distorção nas nuvens eletrônicas. Então, o par eletrônico, que é o mais importante da ligação covalente, fica exatamente no meio, tá? Isso também vale, turma, quando os elementos são iguais. Não só carbono, carbono, mas pode ser oxigênio, oxigênio, pode ser cloro, cloro, pode ser flúor, flúor. Bom, vocês entenderam a ideia, né? Então, se houver dois elementos iguais, as nuvens eletrônicas também não sofrem distorção. O par eletrônico fica exatamente no meio, tá? Então, elementos iguais, né? Eles não têm distorção de pares eletrônicos. Quando não há essa distorção, que o par eletrônico fica exatamente no meio, a gente diz, turma, que essa ligação é covalente apolar, tá? Então, quando uma substância química tem ligações apolares, que os pares eletrônicos ficam exatamente no meio, ela vai formar uma molécula apolar, tá? Então, qual que é a classe de compostos mais famosos, né, que são apolares? Os hidrocarbonetos, os derivados de petróleo e hidrocarbonetos. Todos eles são compostos de carbono e hidrogênio, que vocês estão vendo pelas nuvenzinhas aí, que não tem diferença
de deslocamento nas nuvens de elétrons. Então, o par eletrônico fica exatamente no meio e todos os hidrocarbonetos, sem exceção, eles são apolares. Por isso que eles não se misturam com água. Por isso que quando tem um derramamento de petróleo no mar, o petróleo ou ele fica boiando na superfície, ou se ele for muito denso, ele vai lá para o fundo, né? E mas ele não dissolve em água? Não. Ele vai separando gotículas pequenininhas com o movimento das marés. Aí peixes e tudo quanto é criatura que tem no fundo do mar começa a ingerir esse material. Ele não se solubiliza, ele só se fraciona em gotículas pequenas, tá? Por quê? Porque os hidrocarbonetos são apolares. Não há diferença de deslocamento dos elétrons, né? Porque a eletronegatividade deles é igual, tá? Então, nesse caso, os compostos ou os componentes químicos serão todos apolares. Então, aqui, a polaridade que a gente fala, né, ela é de um caráter em que não há deslocamento dos pares eletrônicos. Então, a substância química é apolar, tá? Então, isso ocorre entre ligações de hidrogênio e hidrogênio, entre carbono e carbono, entre hidrogênio e carbono, que é mais comum entre os hidrocarbonetos, mas também pode acontecer entre elementos como oxigênio, oxigênio, nitrogênio, nitrogênio, né? Então, o gás oxigênio é apolar, o gás nitrogênio, que é o N2, é apolar também, tá? Então, por causa dessa falta de deslocamento das nuvens eletrônicas, tá? Eles podem, quando eles têm a mesma força, né? Como eu já disse, o par eletrônico fica no meio, tá? Agora, então a gente tem um desenho aí, né? Que você tem dois hidrogênios tentando puxar, eles estão bem amistosos aí, né? Estão sorrindo, tentando puxar o par eletrônico e eles têm a mesma força, né? Então, isso ocorre com elementos iguais, tá? Então, por exemplo, o cloro, que é super hiper eletronegativo, se ele se ligar a outro cloro, eles vão ter a mesma força. Então, o gás cloro é apolar, tá? Assim como o gás hidrogênio, assim como os hidrocarbonetos, né? E componentes hidrocarbonetos em geral, que eu já tinha falado, né? E também todos os gases, né? O2, N2, né? F2, gás de flúor, todos eles são apolares, tá? Agora, se a gente pegar na tabela periódica, né? Se a gente pegar elementos mais distintos de eletronegatividade, como hidrogênio e cloro, tá? Então, o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, muito mais. Então, o cloro, dá uma olhadinha ali no desenho, ó. O cloro, o par eletrônico, ele puxa um pouco mais próximo dele. O par eletrônico fica ligeiramente deslocado para o lado do cloro. Então, a gente pode até conceber, né? Mas como é que ficaria a nuvem eletrônica? A nuvem eletrônica ficaria assim. Então, a nuvem de elétrons, né? Ela do hidrogênio, ela fica ligeiramente deslocada para o lado do cloro, né? E o par eletrônico também se desloca. E por conta disso, turma, aparece dois polos. Então, o hidrogênio que vai ter o par eletrônico deslocado vai ganhar uma carga parcial positiva. E o cloro, que vai puxar essa nuvem eletrônica, né, o par eletrônico, ele vai adquirir uma carga parcial negativa. Como ele tem dois polos, ele vai formar uma ligação polar, tá? Então, o ácido clorídrico, o HCl, é um composto polar, porque ele tem esse deslocamento da nuvem eletrônica em função da diferença de eletronegatividade, tá? A gente pode indicar, né, quando você faz, por exemplo, a fórmula estrutural, você coloca lá o hidrogênio, ligação covalente e o cloro. Não precisa colocar a ligação covalente encostada no cloro, né? Você pode colocar a linha ali normal. Mas se você quiser indicar o deslocamento do par eletrônico, você pode colocar uma seta em cima, como está mostrado ali, né? E aquela seta ali de tom violeta, ela indica o deslocamento do par eletrônico. Ela indica que o ácido clorídrico é uma substância polar, tá? Então, uma ligação covalente polar, aí você tem o cloro
e o hidrogênio, né? Olha a cara de maquiavélico do cloro, né? Então, o cloro, como ele é muito mais forte, ele vai puxar o par eletrônico com muito mais força. O hidrogênio vai se enterrar ali, né? E não vai conseguir puxar o par eletrônico para ele, porque o cloro é mais eletronegativo. Então, elementos mais eletronegativos, eles vão puxar o par ou os pares eletrônicos. Que nem aí o ácido cianídrico, entre carbono e nitrogênio, tem 3 pares eletrônicos. O nitrogênio, turma, ele puxa esses 3 pares eletrônicos mais próximo dele. Então, esse composto, ele é polar, tá? A água, turma, que é o composto polar mais conhecido, né? Ela tem aí o oxigênio é muito mais eletronegativo que os hidrogênios. Então, eles vão puxar o par eletrônico, tá? E aqui também, ó, o NH3, a molécula de amônia, né? O nitrogênio, ele é mais eletronegativo que os hidrogênios. Tem um cachorro latindo aqui, acho que tem gente fazendo a janta. Então, ó, aqui o gás amônia, né? O nitrogênio é mais eletronegativo, então o nitrogênio puxa os pares eletrônicos para ele, né? Quando puxa assim na mesma direção para cima ou para baixo, a gente fala que é polar, tá? Então, por exemplo, que nem aqui, ó, o H3CCl, né? Então, o que tem aqui, né? A gente tem o cloro muito mais eletronegativo que o carbono. O carbono e o hidrogênio, eles são café com leite, eles não têm diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, a gente deixa para lá, a gente só vai avaliar entre o carbono e o cloro. Como ele está apontando numa direção só, ele é polar também, tá? Agora, tem um macete aqui, né? Quando a polaridade ela se manifestar em lados exatamente opostos, ou lados de encontro, ou ele vai no sentido de encontro, aí o composto é apolar. Por quê? Porque elas se anulam. Existe, turma, um efeito de polaridade que ele se anula ou em sentidos contrários, ou quando eles vão de encontro, tá? Então, por exemplo, nessa primeira molécula, a gente tem aqui a molécula do gás carbônico, do CO2. O carbono fica no meio, os oxigênios ficam nos extremos. O oxigênio é muito mais eletronegativo que o carbono. Então, veja, são 2 insaturações para cada lado, né? Então, o oxigênio de um lado puxa a insaturação para o lado dele, e o oxigênio do outro lado puxa a insaturação para o lado dele, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Esses lados opostos, né, de polaridade anulam a polaridade da molécula. Então, o CO2 ele é apolar, tá? Olha só, o CO2 se torna apolar. Aqui embaixo, turma, a gente tem aqui, né, o CCl4, que é o tetracloreto de carbono. Dá uma olhadinha, ó. Você tem aqui o carboninho no meio, coitado, né? E tem um puxando o par eletrônico dele para cima, e cada cloro puxa o par eletrônico para ele, tá? Então o carbono fica numa sinuca de bico ali, porque tá sendo puxado para tudo quanto é lado. Mas se você olhar direito, esse cloro aqui puxa o par eletrônico para cima. E aqui embaixo, vocês conseguem ver que tem 3, né? É uma pirâmide. Se você for fazer o vetor somatório, ele vai dar um único vetor no centro, para baixo. E esse vetor no centro, que seria a somatória desses 3 vetores, então dá uma somatória no centro, que é exatamente o oposto do lado de cima. Então, eles estão em lados contrários. Então, o tetracloreto de carbono também será apolar, tá? Ele é super, mega, hiper, blaster polar, só que como as polaridades estão em sentidos contrários, eles acabam se anulando. Quando houver vários vetores, turma, você traça o vetor em comum, você traça o vetor principal. Então, esses 3 é como se houvesse somente um para baixo e tem um para cima, e eles se anulam, e o tetracloreto é apolar, tá? Alguma pergunta? Google, o pessoal está dormindo, está brincando aí, está correndo, está fazendo roda, estão prestando atenção? Tudo bem? Alguma pergunta?
Não. Sem dúvidas. Pergunta para eles se eles estão conseguindo se lembrar desses tópicos. Eles estão conseguindo absorver? Dá para se lembrar desses tópicos? Não. Está todo mundo se lembrando desses tópicos? Sim ou não? Mais ou menos. Alguns disseram que sim. Ah, então tá bom. Tá joia. Então, olha, é importante, turma, essa parte, né? Porque a gente entende a essência das substâncias, né? No que diz respeito às ligações químicas, tá? Eu já estou terminando aqui. Vamos lá. Então, olha, eu estava falando, né, que esses compostos, eles são apolares, tá? Porque a polaridade se anula, tá? Deixa eu descer ele um pouquinho aqui. Dá? Não. Então, ligações covalentes apolares, porque a polaridade se anula. O que a gente faz geralmente, né? Quando um componente, um composto químico tem oxigênio, tem cloro, tem flúor, você fala assim: ah, beleza, ele é polar, mas você tem que estudar a direção da polaridade, porque se houver direções opostas ou de encontro, elas se anulam, tá? Então, a gente chama isso de momento dipolar, você verificar as direções das polaridades, né? Então, nessa primeira linha, nesse quadro, você tem H2, N2, O2, F2, Cl2. Todos eles são apolares, porque são elementos iguais, né? Então, elementos iguais, o par eletrônico fica no meio. Na segunda linha, a gente tem aí um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos, lembra dos derivados de petróleo, né? São sempre apolares, porque carbono e hidrogênio não tem diferença de eletronegatividade. Agora, aqui embaixo, a gente tem aí o BF3, né? O trifluoreto de boro, e ele é um composto que apresenta polaridade, mas ele tem uma polaridade para cima e ele tem duas para baixo. Se você traçar o vetor em comum, ele vai ficar com um só para baixo e um só para cima. As polaridades se anulam, então ele será apolar, tá? E aí a gente tem, né, diferenças de eletronegatividade, como a gente já viu, no ácido cianídrico polar, né? A água que é polar, você pode tatuar no seu braço, a água é polar, tá? Porque muitos exercícios de solubilidade, eles usam essa base, essa definição, tá? E aqui no caso, ó, você tem aqui o dicloro fenol, né? E aí, observa isso aqui, ó, uma flechinha aqui para cima e outra flechinha aqui para esse lado. Você fala, pô, elas estão indo do mesmo lado, né? Então ele é polar. Elas só se anulam quando elas vão de encontro, quando elas batem cabeça, tá? Aí, ou quando elas vão em lado contrário, tá bom?